Index. Estamos começando mais um Index Podcast, episódio número 5. Já fazem 4 anos desde o último. É isso aí, toda quinta que der. Toda quinta que der, estamos aqui no Index Podcast. E se você nunca viu, que a maioria das pessoas, seja bem-vindo. Meu nome é Igor Ritter e eu controlo aqui as câmeras e também ajudo o meu amigo Danilão Dansabag, que está aparecendo aí na câmera. E aí, pessoal? A falar de assuntos de comunicação, tecnologia, que mais? Humanidades, tudo que for interessante a gente conversa, que a gente gosta de falar. Justo, fala né? muito. Como é que é? Ela fala muito. Fala bastante. Mas quem é você? Bom, eu sou Danilo, trabalho com tecnologia há infinitos anos, sou antropólogo, estudo na área de estudos sociais de ciência e tecnologia, gosto de gente, gosto de abraçar árvore, gosto de trabalhar muito, vida louca, e é isso aí. Tem várias empresas. Tem vários Danilos. Vários Danilos. Tem várias empresas, que isso? Não, você tem várias tentativas de ganhar dinheiro. Ah, não, sim, mas sempre... Igual todo mundo. Igual todo mundo. Sempre na correria. Exato. No Brasil não dá pra ter só um emprego. Tem que ter 3. Tem que ter 3 empregos. Bom, e eu sou Igor Ritter, sou publicitário, podcaster, criador do Projeto Lacre, que fala sobre difusão de podcasts. E o que é o Index Podcast? A gente gosta muito de falar. E aí a gente vem aqui, escolhe temas pertinentes para a sociedade contemporânea e discute eles. Exatamente, é um pouco, é o universo do Igor e do Danilão, das nossas opiniões que a gente divide com você. Aqui começa os seus assuntos, somos o Index dos seus assuntos de conversa de elevador, de cafezinho, do trabalho. Gente, é bom para aquele momento que tá lá no elevador, todo mundo em silêncio, você vai, cara, você viu isso aqui? Ficou horrível o que eu disse agora, tem que voltar a pé no tempo. Não, mas é bom que a gente vê que, assim, no último episódio a gente falou sobre... Tô brincando, ninguém lembra. No Index Podcast de hoje, falaremos sobre brain rot, que é um termo falando de deterioração do cérebro podre, falando sobre o scroll infinito que a gente dá na rede social com Reels, tem Reels em todo aplicativo, meu Deus. Também falaremos sobre a espiritualidade nas relações de trabalho e como é que isso funciona. Vamos começar então por esse tema, Danilo. O que você acha? Qual que você escolhe? Não, vamos falar de espiritualidade no trabalho, porque eu já tava assim, porra, esse povo vai achar que a gente vai estar pregando aqui, convertendo alguém. É importante já tirar a dúvida. Agora a gente já de falar que não é isso. Então o que é isso? Não, na vida a gente tem diversas modos como a gente age e posturas, né? E isso determina quem nós somos para nós e para os outros, para a sociedade, enfim. Mas, Danilão, como que isso funciona no ambiente de trabalho? É igual uma ruptura que você só entra num outro mundo e ali você pode ser o seu eu profissional, sabe? Tipo, ou não, ou é necessário, ou pelo menos é recomendado que você chegue ali a um eu comum. Isso faz bem pra você mesmo e pros outros, sabe? O que você pensa sobre isso? Pô, então, cara, eu acho que... Você gostou da introdução? Gostei. Ah, tá. Pô, então, acho que não é nem só trabalho, né, cara? Acho que talvez muito tempo da minha vida, eu acho que tinha um Danilo para os amigos, um Danilo da escola, um Danilo do trabalho, um Danilo com algumas pessoas do trabalho, um Danilo com outras. E isso é um negócio muito difícil de se manter, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que isso fala de muita desconexão com quem você é e o que você quer fazer e quem somos, de fato. No trabalho isso fica muito, muito, muito evidente, né? Porque no trabalho é um ambiente que você hoje é julgado muitas vezes só pelo seu resultado. A pessoa é separada daquilo ali. Mais do que isso, quando a pessoa não é separada, quase nunca é para algo positivo. É a pessoa que não é uma coisa ou não é
outra não se veste bem. A gente chama isso de não é profissional, né? Uhum. Então acho que a gente tem muito... Fulano não é tão profissional assim. É sempre assim. E a gente tem muito medo de ser a gente no trabalho. E eu acho que nascemos, né? Estamos aí no mundo. Ninguém pediu para nascer. Isso é muito estranho, né? E... É o mistério. De alguma maneira, uma coisa meio ímpar, né? Acho que a consciência, ela é algo muito... Eu ser alguém, eu pensar e eu ter minhas opiniões, é algo muito mágico. Sim. E eu acho que essa mágica da própria consciência é o que a gente chama de espiritualidade, de um jeito ou de outro. Uhum. E acho que a gente tem que ser a gente, né? Tem falado muito disso no trabalho, né? Mas com outros nomes, falando de propósito, ou até mesmo as pessoas falam assim, pra você ser feliz no trabalho, você tem que fazer o que você gosta, né? E o que é fazer o que você gosta, se não ser você no mundo? Sim. Então acho que tem muito essa coisa, essa separação aí quando a gente olha no trabalho para essas relações. E quem que também quer trabalhar tanto, né? Ninguém quer trabalhar. Você precisa trabalhar. Não sei, tem gente que é apaixonada por trabalhar. Mas assim... Sabe aqueles moleques, quando eu crescer eu quero ser astronauta e virou astronauta loucão? Acho que não, a galera fala... Não, mas aí é um em quantos que a gente tem sei, assim? Cara, provavelmente todo mundo que a gente lembra o nome, que tá escrito num livro, que fez uma coisa, era alguém que era apaixonado por aquilo que fazia. Uhum. Eu não acho que a gente não é apaixonado e desconectado do trabalho porque isso não é natural. Eu só acho que o trabalho que a gente tem hoje, como a gente se relaciona com ele, não seja natural. Tem que ter muito trabalho que... Porra, falando mal assim do seu trabalho, né? Você trabalha com anúncio. Que coisa mais antinatural é isso? Ou eu quero ou eu não quero. Que isso, cara? Você acha, não? Eu quero ou não quero? Aí tem que ter um cara me falando pra eu querer o que eu quero. Não, mas é porque, pô, gente, ó, vou defender aqui minha profissão. Que é isso? Não. É muito importante, porque muitos serviços não poderiam existir sem anúncios. Então, tipo assim, de certa forma é o que banca muitos serviços gratuitos para as pessoas. Boto muita fé. Sim. Ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, esses serviços gratuitos são o que as pessoas precisam? Mas aí é o papo que a gente tava falando de, tipo, ver Reels, eu não precisava, eu poderia estar então na acho que horta. tudo cai nessas relações, assim. Acho que, mas viram no que você disse, né? Uhum. Tipo assim, poxa, as pessoas não trabalhariam se não precisassem trabalhar. Mas elas não precisariam trabalhar se a relação de trabalho não fosse essa. Sim, eu acho assim, as pessoas trabalhariam com outras coisas. Sim. Tipo, um trabalho que ajudaria a humanidade, a sua comunidade local, vamos pôr Pode assim. ser algo mais bobo, tipo eu e você aqui trabalhando. Fazendo um podcast, que mais metalinguagem que isso? Exato, a gente está aqui para quê? Para trazer um assunto, uma discussão que a gente quer que chegue a outras pessoas. E fica legal por quê? Porque é vocacional, Sim. que é, de alguma maneira, uma missão espiritual. Existiu um anjo que chegou pra nós e falou que a gente tinha a missão de fazer esse podcast, cara. Exatamente, foi isso, pessoal. E aí a gente já trabalhou junto, é importante dar esse contexto histórico aí. Justo. 2019 a gente trabalhou junto numa empresa. Junto, fazendo publicidade. Por isso tá falando mal, porque eu continuo, você não. Aí é fácil. Mas, inclusive, antes de voltar para esse assunto, queria só que você falasse pra gente sobre o Scribs e como acessar o Index, participar, que eu esqueci de falar antes, e a gente combinou isso antes. Vamos lá, pessoal. A gente tem o site dxpodcast.com.br e aí vocês podem ir no dxpodcast.com.br/scripts, mas vai ter lá o botãozinho na página inicial e aí vocês podem escolher entre duas opções. A primeira opção é poder fazer uma pergunta pra gente, aí no fim do episódio a gente vai ler algumas perguntas e fazer uma discussão, trazer uma resposta, né, para uma pergunta. Sim, claro. Essa dinâmica. É o que eles esperam pra pagar, né? Ou é só pra ter o nome citado? Não, acho que é pra poder perguntar, né? Legal. Não. A gente quer esse público. Não, eu gosto de bater boca, eu não gosto de... Justo. Não, você... E a outra, qual que é a outra? Pode fazer também, é escolher os temas, porque... Isso mesmo. O Igor, ele que normalmente escolhe os temas, ele não é muito bom disso. Pô, cara, que... Não, é que eu tava corrido no trabalho hoje, sim, Páscoa chegando aí, complicado. Justo.
E aí, a pegada é, vocês podem também assinar um plano lá onde vocês escolhem o nosso tema e a gente vem aqui falar mal do que você quiser que a gente fale mal. Ou bem. Exatamente. E se você quiser acompanhar a gente, não esquecer da gente no meio da rolagem infinita do seu scroll, segue a gente no Instagram, @idxpodcast. É a mesma coisa do site, ó, que coisa mais... IDX pode, cara. IDX pode. É o 5º episódio só. Exatamente. Mas enfim, então voltando aí, né, sobre a questão da espiritualidade no trabalho, né, você se colocou como uma pessoa que antes se sentia como vários Danilos. Sim. E aí hoje você, pelo que eu entendi, se sente como um único Danilo. Onde foi o ponto de virada, assim, para hoje você conseguir se sentir mais tranquilo com isso? Inclusive, escrever um artigo no LinkedIn sobre este assunto. Bom, então, cara, eu acho que foi quando eu me vi feliz demais, assim, o que eu tô fazendo com a minha vida, assim, não tinha uma conexão com as coisas. De alguma maneira, esse assunto que começou ali no fim da década passada, 2018, 2019, do mundo corporativo de propósito, ele acabou me tocando e de um jeito muito ruim, assim. Tinha uma pegada de achar que era um papo bem idiota e chato pra cacete, de gente viajando na maionese, assim, porque trabalho é um negócio que tem que fazer e acabou, propósito, cacete. E onde veio o propósito? Não tava dando certo, né? Tipo... Feliz. E infelicidade é um negócio bem bad, assim, também. E Sim. Por que eu tô infeliz se eu tô fazendo tudo certo? E aí comecei de uma maneira a me sentir tão idiota que eu falei, não, beleza. Se eu sou espertão pra cacete e tô na bad, vou fingir que eu sou burro e vou começar a escutar os outros. Uhum. E aí eu descobri que era burro pra caralho, né? E... comecei a escutar os outros. Entendi. Acho que saí um pouco da minha arrogância e comecei a aprender que, cara, minha vida, assim, é essa. E quando eu descobri que era só essa, que aí que ficou bom. E antes tinha toda uma pegada de que eu sei, que eu posso. E os outros que não sabem? Acho que é isso. Quando a gente acha que a gente sabe, a gente coloca... essas pessoas falam isso, você coloca a parte dos demais. E a gente começa a falar nome pros outros. Fulano abraça a árvore, fulano é não sei o que coach. E assim, na boa, tem uma galera muito ruim desse rolê também que não ajuda. Uhum. Mas tem umas coisas que a gente já aprendeu, assim, a filosofia já divulgou isso há 4.000 anos... e que de tempos em tempos a gente esquece. Sim. Então a pegada é meio... Estudei pra cacete e desse estudo veio surgindo não só o quê, né? Que hoje a gente vive num mundo muito de o quês. O que você tem que fazer? E me aprofundei mais nos porquês, na origem desses pensamentos e na origem de porquê, que propósito é importante, né? Aí você chega lá, talvez na ética, na perspectiva deontológica, do que é trabalho, como você trabalha bem, e vai com uns filósofos muito loucos aí, tipo Aristóteles, Kant, e uma galera pensou bastante sobre isso. Sim. Bem mais do que eu. Aí eu vi que eu era meio burro, e aí fiz o que todo bom estudioso faz, né? Aprendi com quem veio antes e comecei a construir o que é pra mim. Justo. Mas eu acho que essa coisa de você ter uma espiritualidade em todas as suas relações diz muito sobre você ser por inteiro, né? Não é essa separação pro trabalho, porque se eu acredito no poder de transformação, de ajudar os outros, de ser útil eu não tô fazendo só pra mim aquele egoísmo mal, vamos dizer assim. Eu, de certa forma, entendo o que eu preciso fazer, o quanto eu não fazer pode prejudicar alguém que tá próximo de mim, e não é eu desligar o computador e essa pessoa deixa de existir. Ela continua existindo, e isso é uma coisa que é uma responsabilidade. Então eu acho que a pessoa que no trabalho não olha para esse ponto das relações é uma pessoa que se desliga do mundinho nisso. Sim.
E aí pode falar em outras coisas também. Tem um termo que a gente usa que tem a palavra espírito, né? Que eu acho que é super importante, que é a presença de espírito. Espiritualidade é a presença de espírito. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? E criar uma imagem de quão desconectado que a gente é nisso é pensar no trânsito. Tem 1 milhão de carros ali, todo mundo indo para um lugar, todo mundo ralando, cansado, meio bravo, e a gente se acha no direito sempre de, tipo, passar na frente ou de ficar chateado porque alguém passou na frente. Enfim, levar aquilo com seriedade que não tem uma presença de espírito, é uma desconexão de todas as outras pessoas que ali estão. E quando a gente traz essa presença de espírito, ao invés da gente estar super presente, talvez não seja super presente, mas super consciente do que está acontecendo. Então, no trabalho, acho que é isso. Cara, trabalho às vezes é punk. Tem uma pessoa que está sendo babaca, uma pessoa que está sendo legal. E a alternativa que a maioria das pessoas tem para isso é ficar muito bravo. E aí você fica muito bravo, a outra pessoa fica muito brava, e vai aquela coisa que todo dia você acorda para lidar com aquela situação chata pra cacete. E se você tá presente ali e olha, não diria nem de empatia, mas num olhar de inteligência, por que um outro tá agindo desse jeito? Às vezes você percebe as fragilidades daquela pessoa e deixa de se preocupar. Tipo assim, porra, ele tá assim por isso, tá tudo bem, assim, ninguém me incomoda, vai que tá de boas. Seria justo você estar puto, mas apesar de ser justo, você não vai ficar porque você compreendeu talvez a empatia, você teve empatia. Mas voltar lá atrás, né? Assim, eu ficava puto sempre. não importa. E o que adianta ficar puto? Minha vida é uma droga. Se eu não ficar puto com aquele idiota, minha vida fica boa. Então, assim, a presença e a compreensão do outro e entender que as relações são conexões de um com o outro fazem com que minha vida fique melhor. No fim, é um tanto quanto, da mesma maneira que é integrado e conectado, é amplamente egoísta. Eu quero esse espírito, não quero... Eu achei, no final das contas, meio egoísta mesmo. Mas o que é egoísmo? Cuidar de mim é egoísmo? Não. Mas a gente entende, assim. Self-care. Porque a gente tá sempre olhando pro outro. A gente olha pra gente e fala, o que sou eu nessa treta? E você fala, eu não sou nada, valeu, galera, tá de boas? É quando a gente se liberta. E toda treta nossa na vida se resolve assim, ou então levando as últimas consequências. Ou a gente fala, tô nem aí pra essa porra, valeu, brigadão. Ou então a gente leva as últimas uma treta de 3, 5, 10 anos, e um casamento, tem filho treta, tem tudo treta. Eu acho. Não, valeu. Eu acho que você falou o que muitas religiões dizem sem falar de religião sendo egoísta. Tipo assim, porque, tá ligado? Porque na religião você faz isso porque é Deus, você tá, tipo, seguindo as ações de Deus. E assim, tipo, não, porque eu quero a minha paz de espírito e foda-se. Achei super digno, na verdade. Não, assim, pô... Não que você cague pra isso, não é isso que eu tô falando. Nada contra quem pira em Deus exclusivamente, assim. Nem a minha pegada. No fim, religioso ou não, começa onde eu falei, né? Espiritualidade não é sobre divindades, é sobre consciência. É sobre a mágica que é esse monte de neurônios se conectar em 300 mil camadas e construir um pensamento. Essa loucura da gente estar aqui fazendo um podcast sobre isso. Existe trazer um podcast, a gente não é duas pedras igual naquele filme lá, essa tá uma parada e... só pedra, pô, que massa, pedra. Pedramos. Tipo... pira a consciência, né? E a consciência é uma coisa para mim que denota, não diria um espírito no estrito senso religioso, mas uma coisa que pega fogo dentro de você e que existe, independente do outro. Mas você sempre sabe o que você pensa. E manter esse pensamento num lugar de até de boas é o segredo da vida. Porque senão a gente está o tempo inteiro muito nervoso, estressado, brigando. E estar bem não é egoísmo. Não, é necessário, né? Até pra você poder, por exemplo, você que tem uma família, você prover pra sua família, você tem que estar bem, que se você não estiver bem e não conseguir seu dinheiro, fudeu a família. Pra ser um time.
Ou para ser um time? Para ser um time. De um trabalho. Cada um fazendo sua parte, ou para poder Sim, verdade. viver de outras maneiras, assim. O negócio é você explicitar as relações, as intenções, a claridade das coisas e conseguir construir junto. E quem não quer construir junto com você, pô, valeu, não vamos construir junto, talvez outro dia, mas a gente ficar bolado com os outros, acho que foi isso. Eu passei minha vida muito bravo, querendo destruir as coisas. Uhum. E destruir estava contra. E eu decidi ser mais a favor de coisas e fazer coisas. Isso foi libertador para mim. Te deixou mais leve? Deixou. Eu acho que foi aceitar que eu não sou só o protagonista da minha vida, o personagem principal. Também sou o narrador. Eu que conto o que eu estou sentindo. Porra, Se eu conto que eu estou me sentindo bem com isso, estou me sentindo bem. E as pessoas não estão se enganando. Caramba, cara, o que é a síndrome de impostor se não está se enganando? O que é ficar pensando, será que aquela menina me acha bonito ou feio? Assim, você está contando a história do outro, na cabeça do outro. Você acha bonito, você acha feliz, você acha bom, você acha capaz. E se você não acha, protagonize ser. E eu acho que a espiritualidade é isso. Uhum. Eu acho que a espiritualidade do trabalho é protagonizar essa criação, essa relação positiva, saber que, poxa, eu não sou só eu aqui, tem um monte de gente. Claro. E às vezes, quando alguém não faz o trabalho, tem 18 pessoas que se ferram porque fulano não fez o trabalho direito. Exatamente. E aí todo mundo fica chateado. E todo mundo fica chateado por quê? Porque você moveu a peça errada, porque você achou que era de boa dormir 5 minutos a mais. E ninguém ia perceber. Cara, você pensou atrasar uma reunião de 5 pessoas? 6 pessoas? Você atrasar 10 minutos para entrar numa reunião, você roubou 1 hora de pessoas. É mesmo. 10 minutos de cada pessoa. 1 hora de trabalho. E você fica brigando o tempo que você passa no busão e o tanto de tempo que você rouba dos outros. Você não pensa nisso. É um absurdo pegar ônibus, mas não é um absurdo eu roubar o tempo das pessoas, né? Não é isso. Mas eu acho assim que as pessoas dão muito tempo delas de graça também. Não valorizam tanto esse tempo. Não nesse ponto que você está falando da conversa. Mas vamos supor, sobre dinheiro, as pessoas têm muito cuidado sobre com quem elas vão gastar o dinheiro, para onde, e o tempo, que é uma das coisas mais valiosas que você tem, às vezes você investe em bosta. Você investe em gastar um tempo ruim, que não é que você poderia ser produtivo, mas às vezes não te faz bem, entendeu? Boto fé, mas não é que eu tô sendo... do episódio de NFT? Lembro. Agora a gente já chegou do outro lado da ponte do NFT, né? Que não vale mais nada. Mas tinha uma galera que gastou uma grana nisso. Teve gente gastando dinheiro, tempo, ou seja, isso, o paradigma da nossa vida e dos games hoje é comprar roupinha pro jogo. Então, assim... O jogo tá 300 conto. Muita gente gastando, que tá gastando com o que quer. Tempo é a mesma coisa. A gente... Essa falta de... E aí, eu acho que a gente nem falou muito de trabalho, né? A gente falou mais dessa espiritualidade na vida, assim. E eu acho que essa falta de espiritualidade que faz a gente gastar tempo com coisas que não vale a pena. Sim, mas... Porque a gente não valoriza o nosso tempo. Se você for consciente, dona da sua vida e protagonista dela, você sabe o tanto que seu tempo vale para você. Sim. E você não vai gastar ele à toa, a não ser fazendo um podcast com o seu brother. Não, mas assim, tirando a ofensa pessoal, eu acho que no trabalho, eu acho que falando do básico da espiritualidade na vida, a gente chega no trabalho, porque é você ser a mesma coisa que você na sua vida no trabalho, porque você também em ambientes sociais da sua família, dos seus amigos, do seu cônjuge, de quem que você se relaciona, seja qual for a relação, se você não toma cuidado em nutrir ela se perde, sabe? Tipo assim, sabe aquela frase de que as coisas... como é que é? É o Black Alien que falava isso, que estranhos se tornam melhores amigos e melhores amigos se tornam estranhos. Então, tipo assim, o legal é que na vida fora do trabalho, você pode escolher isso. Agora, no trabalho... você tem consequências maiores financeiras, né? Na vida você tem consequências sociais, talvez, estigmas sociais, moedas sociais que você perde. Mistura os dois, cara. No trabalho também é isso. Na vida você tem consequências financeiras e no trabalho você tem consequências sociais. Não existe essa separação de vida e trabalho. Isso é uma maneira que existe para tirar o protagonismo
do seu personagem, de você, né? Por quê? Porque se o trabalho não é algo que você escolhe, se conforma. Uhum. Mas trabalho é algo que você escolhe, mais que escolhe, se sujeita, né? Então se sujeite a coisas boas, escolha coisas boas. Os meus primeiros chefes sobre um dia, cara, você pode ter um emprego que é fazendo parafuso e um emprego que é ajudando as pessoas. Qual que você acha que eu tinha mais feliz? Os dois são empregos dignos, pagam as Sim. contas. E você escolhe. Assim, pô, mega privilégio de escolher trabalho? Talvez seja. É. Mas você pode construir um caminho para que os trampos que você quer fazer sejam os trampos que te façam. Mas às vezes alguém jovem pode ter a visão de onde quer chegar. E isso já te guia pra você ir pra esse lado. Saber onde quer chegar é o ticket para chegar. É verdade. Aquela frase do coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve. Isso. E o trabalho é isso. Então, se você não se coloca como protagonista da sua vida, narrador da sua vida, qualquer coisa que você está vivendo serve. Mesmo que seja um cara te enchendo o saco, ou uma pessoa que está casada que você não gosta, ou uma pessoa que é seu amigo porque ele sempre foi seu amigo, mas só te joga para baixo. É. Você tem que se cercar de coisas que te jogam para cima e jogar as pessoas para cima. A qualidade do trabalho é isso, é você pegar quem está em volta e construir, conectar, edificar, ser mais forte do que dois serem mais fortes do que o mais um. Sabe? Eu acho que... E eu acho que contagia. Tipo assim, se eu tô no meu trabalho, vamos supor que a gente trabalha junto, e aí, de alguma forma, você me pediu uma ajuda e eu fui lá e te ajudei. Então, isso criou, igual no The Sims, subiu lá o status social. Isso vai voltar pra mim de alguma maneira, no sentido que talvez numa discussão, e vai voltar pra pessoa também, porque numa discussão assim, talvez ela poderia ser mais passiva, ela vai te endossar se você estiver sendo protagonista ali. Porque ela viu, pô, essa pessoa faz sentido de eu fazer isso. Cara, tudo contagia. E eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida sobre pessoas é me perguntar quem vai me defender quando eu não estiver na sala. Uou! Então, assim, minhas relações eu busco que elas sejam positivas. Porque vão ter sempre pessoas que não são. Sim. E aí, algumas pessoas que consigo conectar e que consigo construir com e que consigo expressar essa visão de mim para elas e vice-versa, as pessoas que querem construir sempre vão estar dispostas a construir comigo, mesmo que eu não esteja presente. Justo. Acho que o negócio é esse, é se conectar e não ser sozinho. A falta de espiritualidade te joga num lugar escuro, sozinho e distante. E as pessoas que você se conecta são, no fim, sempre alianças temporárias, por um objetivo específico, mas nunca questões significativas. Acho que é isso. Perfeito. Então, vamos pro próximo assunto do Index Podcast. Brain Hot. E não é Hot Filadélfia. Que piadeca. Nossa senhora. Enfim, falando... Hoje em dia, é muito comum... todas as redes sociais, basicamente, já tem um tipo de Reels. YouTube Shorts, tem o TikTok... que chama TikTok, né? E tem o Instagram Reels. Acho que o Twitter tem Reels, o Reddit tem Reels. WhatsApp tem Reels. O WhatsApp tem status, que é o Reels também. Putz. Enfim, a internet meio que entrou nesse modelo de scroll há algum tempo, desde quando as redes sociais vieram com feed de notícias. Tudo tem tweet também, né? E o quê? Tudo tem tweet também. Tweet? No WhatsApp você põe um textinho lá que sim. Também. É verdade. Isso é um balãozinho, assim, um pequeno pensamento. Aquela frase de manifestar. Mas, assim, as coisas... it is what it is. As coisas funcionam assim. Mas,
o algoritmo do Instagram e desse tipo de Reels é muito bom. A gente tava falando disso, é perfeito. Tanto que faz você ficar lá o tempo que você quiser, igual televisão. Tipo assim, ficar horas vendo a novela das 6, das 7, das 8, sabe? Continua o dia todo vendo lá. Acontece que hoje a gente tem cada um. A gente não tem um conteúdo geral que todo mundo assiste, né? Cada um tem sua trilha de conteúdo. Então, o meu 2024 em questão do que eu assisti é totalmente diferente do que você assistiu, do que você aí de casa assistiu também, né? Então, a gente vive essa fragmentação do que as pessoas veem. Mas o algoritmo, através dessa fragmentação, te faz estar sempre conectado, vendo mais daquilo ali. Seja bom ou ruim, te chamou a atenção, você fica ali. Isso pautou a criação de conteúdo para conteúdos que vão ou relaxar sua mente, ou te causar espanto, ou te causar uma alegria ali, a risadinha e tal. E você vai ficando, vai ficando, vai ficando. Isso é saudável, Danilo? Ou, sei lá, eu não sou médico, né? Mas eu adoro. Você usa bastante Reels? Muito. Inclusive, assim, eu separo por plataforma. Você tem o No seu... YouTube Shorts, eu só assisto coisas de tipo do it yourself, de impressão. Então você treina o algoritmo. Exato, o algoritmo trabalha para mim, ele é meu curador, pessoal. Entendi. No Instagram é só coisa de relaxar, assim. Aí, tipo, tem bichinho sendo dublado, falando com outros bichinhos, bebê fazendo bagunça, coisas engraçadas e muito som, assim. Sim. E no TikTok, porque é muito legal sendo contra, já a parte mais, tipo assim, de filosofia e tudo mais, que eu vejo no TikTok. Pois é, pra mim é totalmente diferente, assim. E no LinkedIn... Tem Reels no LinkedIn? Tem Reels. Nossa, eu não vejo Reels do No LinkedIn. LinkedIn eu vejo coisas das linhas profissionais que eu curto, assim. E todos têm um algoritmo muito bom, assim. Você passar um dia usando, você treina ele para mostrar só as coisas que você curte. É lindo. Sim. Eu acho que o Reels tem esse mesmo perigo que a TV antigamente tinha, né? Que é uma coisa que você pode se perdurar por ali e perder tempo que você poderia estar usando de uma forma melhor. Não vou contra o conceito de perder tempo. Contra o conceito. Sim, ninguém perde tempo. O tempo acontece. Sim. Inclusive, a gente viaja por ele sem que a gente tenha controle algum. Mas aí tá. Eu já vi, por exemplo, que para crianças, né, não é muito prejudicial essa questão de Reels por algumas coisas como, por exemplo, o autoplay, né? Você tá vendo um vídeo do Reels, ele acabou e recomeça de novo. De novo. Ai, muito Teletubbies. Ué. E assim, ao mesmo tempo, a gente também tem um movimento na internet que fala do excesso de dopamina, os conteúdos dopaminérgicos que o Reels gera pra gente, e isso molda a plataforma, os criadores vão fazer o que a plataforma entrega, e isso vai nos pautando pra ficar, por exemplo, acordar e ficar meia hora no Reels antes de levantar da cama, né? E que você chamou... Todo dia eu fico meia hora antes de levantar vendo Reels. Mas te incomoda? Não, nem nada. Porque assim, é igual chocolate, mano. Chocolate faz mal? Depende da quantidade. Assim, eu acho que é um prato de comida a sua vida, sabe? Uhum. E que você consome, não só... outro que um prato de comida você consome. Tô falando intelectualmente, assim. E é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, é um pouquinho de Reels e um pouquinho de filosofia, é um pouquinho de futebol e ao mesmo tempo você vai lá e tá estudando sociologia, tá estudando antropologia, tá entendendo o que as coisas são. Porque, cara, o que me chamou uma atenção foi o que você falou, que perda de tempo, né? Uhum. Assim, sobre o que é a vida. Não, pera aí. Ó, o Bujan. A vida não é sobre rachar de rir. Tipo assim, porra, você for um moleque, sei lá, seu sobrinho. Você tem sobrinho? Não. Não. Mas tá, vamos supor que eu tenho. Vamos supor que você tem, mas aí você não vai entender, porque é um negócio animado. Não, eu tenho sobrinhos, na verdade. Eu não tenho sobrinhos de sangue. Sabe quando seu namorado te olha
Ela falou assim, você lê Eu Te Amo na cara dela? Mesmo que ela não tenha dito nada? Sim. Com a cara idiota. A vida é sobre isso. A vida é sobre aquela compreensão de que, mano, tá bem, independente de... Sobre a intensidade dos segundos que você tá passando. Isso. Então, assim, se a vida é sobre isso, trabalhar é inútil. Porque tem gente feliz debaixo da ponte, tem gente feliz morando na rua e gente feliz em bilionário. Então, ter grana não é medida de cumprir uma vida. Uhum. Estar casado, solteiro, gostar de futebol ou gostar de filosofia. Cara, as duas coisas você fala, nossa. Doido demais. Ué, a vida é sobre essas coisas que, tipo, esse cara, você fala assim, não pensei, mano. Agora eu vi uma parada que eu, putz, antes eu não era isso, agora eu me torno isso. De hoje essa compreensão. E são segundos que você falou mesmo, que duram muito tempo. É sobre isso. Então... E o Reels? O Reels não é mais inútil ou menos inútil do que qualquer outra coisa que não te faça sentir assim. Eu acho que o Reels, ele é só uma ferramenta muito poderosa, dopaminérgica. Mas dopamina é boa, não? É bom, mas assim, se você gasta muito dopamina em coisas de rápida geração de dopamina, né? Tipo assim, viu o vídeo, pá, me satisfez e tal. Isso acaba te prejudicando em outras questões da vida de realizar coisas talvez mais prazerosas, ir atrás dessas coisas. Mas será que essas coisas são mais prazerosas? Porque se seu objetivo é buscar dopamina e aquilo te dá, por que outras coisas são mais, por exemplo, que alguém te contou que você não tá achando? Não, mas é igual beber álcool, fumar um cigarro. São coisas que trazem isso e não são saudáveis. Mas, de novo, você está determinando o que é bom ou ruim na vida do O Ministério da Saúde adverte. Bota fé. Esse aí, fumar não é saudável. Não. Tomar refrigerante também não. 0, mais ou menos. Mas beijar as pessoas é saudável? Ué. Mas e aquela coisa do fluido, das bactérias? Não é sair beijando qualquer um também, né? Mas aí como é que você escolhe? Você escolhe uma pessoa que tem uma higiene... Aí é porque o povo é corajoso. Entendi. Não, então, eu não sei se a gente consegue narrar essas coisas como boas ou ruins. Entendi. Porque, cara, eu acho que beijo é um ótimo exemplo. O que tem num beijo é o que a gente coloca. E se alguém descrever a cena de uma maneira científica, vai ser talvez tão parecido quanto falar que alguém tá cuspindo em alguém. E se escrever de um jeito romântico, vai ser um negócio que vai dar um calorzinho. Entendi. As coisas são o que a gente põe dentro delas. Então, se algo é inútil, é um julgamento. Se algo é útil, é um julgamento. Se faz bem para mim ou não, é um julgamento. Sim. Né? Eu acho que, assim, pessoa... Agora, a gente tem que cuidar das pessoas. Criança. Assim, poxa, não dá para uma criança crescer num ambiente de recompensas imediatas, Sim. Sendo que a vida dela não vai ser assim. Então, acho que tem que separar muito adultos de crianças, adolescentes dentro desse negócio. Acho que a criança e adolescente tem que fazer uma série de outras coisas importantes para que ele experimente a vida e não tenha uma visão limitada de só aquilo e ele vira uma gelatina. Porque isso é muito parecido com a gente pensar em filmes de realidade virtual, que o cara entra no mundo mágico, aí ele fica lá na cadeira e nunca sai, assim, sempre tem uma história dessa de algum jeito. Sim. E aí eu acho que Rios pode ser isso. Se o cara entra naquilo ali, e a vida dele é aquilo ali, e ele não sai mais nada dali, é a decisão dele. Não dá pra dizer que a culpa é do Rios. Eu acho que aquilo pode desgastar a pessoa e ela perceber isso e querer sair, por exemplo. Sim. E aí é uma coisa mais difícil de sair, uma coisa que vicia, altamente viciante o Reels. E eu mesmo experienciei isso de, tipo assim,
Às vezes eu vou mexer no WhatsApp, quando eu percebo eu já tô no Reels. Ou acordo, vou mexer no Reels. Aí o que eu fiz? Eu comecei a falar, poxa, isso aqui tá atrapalhando, sabe? Porque é poderoso. E aí eu comecei a, por exemplo, colocar o celular mais longe em momentos que eu preciso me focar. Porque, sei lá, o WhatsApp é um meio de comunicação que eu tô precisando usar. Não é uma coisa que eu vou usar como entretenimento necessariamente. Já o Reels eu sei que é puro suco do entretenimento ali. Mas e novela? Tipo assim, igual a gente era jovem, tinha novela das 6, das 7, das 8, Sim, 9. era o Reels da época. Você das 10. Eu acho que o problema do Reels não tá nisso. Eu acho que mas a novela não era o que você se interessava 100%, era aquilo ali. Se você gostasse ou não, era aquilo ali. Vale a pena ver de novo. Eu boto fé que você tentar. Entendeu? Você curtia, a gente gravava a novela e via a novela de novo. Não, mas eu tô falando assim, se eu não gostasse da novela, eu teria mais 3 opções de canais. Eu acho que é tipo assim, existem pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas em várias medidas. Antes, a gente consumia, tinha um mundo dos extrovertidos. Uhum. Então eu via novela, você via novela, a gente fofocava da novela. Que era top. Feliz. Você viu Avenida Brasil? Não. Tá, foi a última que eu assisti. Novela, você é de filme puro. Ai, meu Deus. Só conteúdos enriquecedores. A Adorno sempre disse que continua. O entretenimento tem que ser edificante, entendeu? Enfim, mas aí você tem agora um mundo de introvertidos. Pessoas que não gostam de falar e explicar. Mas elas mandam rios umas para as outras, riem. E as timelines delas vão se juntando e ficando parecidas, baseado no que elas curtiram, que chegou com a mensagem delas. Sim. Então, assim, eu e minha esposa, a gente vê muito Reels, a gente manda muito Reels, a gente ri muito dos Reels, a gente briga muito com o outro quando o outro manda o Reels depois que o outro mandou, mas não viu ainda que o outro mandou. Então, assim, tem toda uma dinâmica. E o meu feed, se eu ver o feed dela, assim, parece que metade dos vídeos vão aparecer na timeline dela, no Instagram. Uhum. Só que, tipo, uns 2 dias depois. E o meu é a mesma coisa, uns 2 dias depois, Flávio. Entendi, vocês já estão conectando os seus algoritmos. Um algoritmo parecido. E eu imagino que entre grupos... Essa conversa é muito moderna. Mas eu acho que entre grupos de amigos isso vai emergindo. Tanto que a gente tem bolhas de conteúdo. Sim, bolhas de conteúdo. E aí eu acho que antes a gente via um mundo impositor. Que o assunto era a porra da novela. Se você não gosta de novela, você não vai trocar ideia com a gente não, mano. Ou era novela ou futebol. E hoje o assunto é o que eu quero que seja para mim, ou o que me entretém. E eu comento com as outras pessoas sobre aqueles assuntos, talvez de uma maneira ainda mais discreta, enviando para outra pessoa, falando kkk, pondo um coraçãozinho, né? E isso funciona para muita gente. O que eu vejo hoje, assim, separando claramente adolescente, criança, Sim. Tem um problema. Mas eu acho que entre adultos é um negócio super legal. Agora, dá para você viciar em várias coisas, inclusive não comer. Viciar em não comer? Tem galera que tem disfunção. Sim. E tal. Né? Viciar em correr. E correr, bicho, tudo dá para ter ideia errada. E Rios é uma parada que passa, e é comum você ter ideia errada, mas nada diferente dos moleques que ficavam, sei lá, jogava videogame 16 horas por dia, ou do cara que todos os caminhos dentro do armário dele são de algum time de futebol, de algum país que ele nunca foi, irá, nem sabe o que é o país, que come lá, que língua fala, mas ele tem uma camisa de futebol daquele país, do time e tal, e ele tem um time que ele escuta, que ele torce para cada liga, porque ele vai ver futebol 24 horas por dia, porque hoje tem canal pra você ver futebol 24 horas por dia. Sim. Errado? Não. Mas esporte é legal, tela é ruim. Mas é a mesma coisa na minha cabeça. Sim, aí tudo é tela hoje também. Entrar numa realidade no ar, que se você... Maria movediça, que sua vida vira aquilo, isso é ruim. O que me incomoda é até trazendo um pouco aí pra... Caralho, o cara que fica vendo rios de futebol. Aí esse cara, esse é terrível. Brincadeira, pessoal. Quem gosta de futebol, fique... Não, isso não é legal. Mas só tem rios de futebol. O meu no Instagram só tem gatinho, alguém imitando o gatinho, fazendo coisa. E o Reels só de carro?
Carro. Carro, a pessoa gosta muito de ver coisa automobilística. Muita coisa que você gosta muito, né? É, verdade. É nichado. Por isso que é muito bom. Mas, ó, teve um dia, aí no mês de fevereiro de 2025, onde o Instagram bugou, segundo eles mesmos. Deu um bug lá geral, começamos a entregar conteúdos horríveis, horripilantes, conteúdo sensível, pessoas sendo atropeladas, mutiladas, pessoas... O que você viu? Eu vi muito peito. Peito? Não, mas aí você tá fora da... É a primeira vez que você entra no TikTok, só tem gente pulando, assim. Aham. A primeira vez que você entra no TikTok, ele pensa que você é o Homer, assim. Depende do gênero que você põe, assim. Como eu pus o homem, tinha eles pulando, assim. Sim. Eu lembro que minha esposa, quando ela entrou, tinha gente espremendo cravo. Ah, eu adorava esse tipo de vídeo. Tá melhor que dois. Dois. É pelo alívio que você pensa que a pessoa tá sofrendo. Mas enfim, teve esse dia que eu vi comentário de várias pessoas. Hã? Coisa maligna. Você fica feliz porque a outra pessoa tá sofrendo? Não, você fica feliz pelo alívio que ela tá sentindo de tirar o cravo. Se eu dei um cravo, você tem que sair de você. Não, é porque ter cravo é ruim. Então, quando você vê aquele... É igual quando você espreme um pulso de um machucado. Ujo! Vamos voltar pro assunto. Ai, nojo mesmo. Mas, enfim, teve esse dia, fatídico dia aí, que eu não lembro o número, mas tanto faz quando você vê isso aqui, já não importa o dia. Teve um dia que o algoritmo deu pau. Simplesmente, ó, galera, a gente mexeu errado aqui, e aí todo mundo começou a receber conteúdos horríveis, mas as pessoas não pararam de ver. Elas continuaram ali vendo. Tanto que isso virou um meme no dia das pessoas. Tipo assim, meme mesmo do povo postar nas páginas. Ah, você entrou hoje no Instagram e só viu isso. E aí, só coisas horríveis. Então, você acha que isso pode influenciar o dia das pessoas ser pior? Por exemplo, se eles começarem a usar mais isso, assim? Acho que foi um dia, pra mim, que foi um dia de muito trabalho, porque eu tive que ir lá e reensinar o algoritmo de novo, mostrar gatinho pra um dia. Você se esforçou. Não, ficava passando, assim, que um monte de coisa ruim, parecia um gatinho, catei coraçãozinho, vinho inteiro, e viava no esposo, e acho que ele aprendeu rapidinho a mostrar gatinho de novo. Um truque, então, é você reaprendeu o algoritmo. O que tem... A gente tá voltando num vácuo lá, bem até 2018, né? Bolha. Não é que essas coisas não estavam lá e que esses conteúdos são horríveis. Só não são os conteúdos que você assiste. E talvez, assim, tinha bolha de pessoas desconectadas que acham que gente sofreu acidente, tiro, polícia... É engraçado. Não, que não existe no Instagram. O Instagram é uma obra safe place do meu nicho, de tudo que eu acho que é bom, né? Mas, cara, liga a TV, assim, de tarde, 5 horas da tarde, qualquer canal que você puser, menos uns 2, vai ter programa de polícia em alerta, gente sendo presa, tomando tiro. As TVs sempre controlaram o que elas vão exibir. E agora as Big Techs controlam o que elas vão exibir também. Mais ou menos. Quem controla o que a TV exibe é o anunciante. Não, sim, verdade. A rede social também, né? Então, se tem muito vídeo de gente tomando tiro, tem muita gente assistindo vídeo de gente tomando tiro. Por exemplo, o Twitter. Tem esse algoritmo. Eles te dão um algoritmo para que eles entendam qual perfil você é e qual anúncio vai te impactar mais. E aí eles vendem você para uma empresa que quer vender o que você que acha que você vai gostar. E quais conteúdos vai te ficar preso até o próximo anúncio, Exato. Né? Watch time, essa é a métrica. É tudo. Então é um controle do que te interessa. Sim, mas aí Aí você põe um programa de tirar anúncio e ponto. E aí faliu tudo, né? Não, ninguém falha, porque sempre tem gente tomando tiro e gente no anúncio. Bom, é isso. Vamos pro próximo assunto aqui do Index Podcast. O próximo assunto é o Index Indica, nosso quadro semanal. Toda quinta que der. Toda quinta que der, nosso quadro aí sobre recomendações. Aqui não é o Index, não sei, onde você começa, mas não sabe até onde vai. A internet é assim, aquela navegação ali, hipertexto. Então, Danilão, para hoje, o que você recomenda para os nossos ouvintes, watchers aí, visualizadores de conteúdo Index? Eu vou recomendar uma série que já me recomendaram
E eu assisti ela toda, muito rápido, com 5 temporadas, para mim todas muito boas, maravilhosas. Eu sempre gostei de Gilmore Girls. Ó, E eu nunca tinha achado uma série tipo Gilmore Girls. Achei uma série tipo Gilmore mas o Girls. que é a do Gilmore Girls? Gilmore Girls, cara, é a coisa mais sem noção. É só para o pessoal de casa entender também. Conhece Gilmore Girls? Eu não, mas eu tô fingindo que eu sou o pessoal de casa. Entendi. Bom, Gilmore Girls é uma série que tem a mãe e tem a filha, e a mãe é tipo uma mãe solteira, independente, a filha é tipo uma menininha gêniozinho, e aí elas têm aventuras muito loucas e fabulosas. Tá, acho que eu já fraguei. Chamava Tal Mãe, Tal Filha no SBT. Era sensacional, cara. Mas enfim, E essa aí? essa é a fabulosa Senhora Maisel, que Benzel. é uma Maisel. que é uma comédia, quer dizer, é uma comédia meio dramática, mas mais comédia, muito engraçada a série, você assistir todos os episódios, sobre uma moça que, se não me engano, deve ser nos anos 50, 60, que ela era uma dona de casa, e aí um belo dia a vida dela explode, ela entra num clube de comédia e faz um stand-up. E aí o stand-up é muito legal. Olha e só. Ela sempre quis fazer stand-up. E aí ela separa do marido e vai fazer stand-up. E são várias desaventuras em série. É uma série muito cara de gerada por algoritmo. Acho que não. Muito específica. Não, tem várias coisas estranhas. Pessoas tipo, que gostam de podcast, de stand-up, e aí pega essa coisa. É tipo assim, não é que eu tô criticando Mas ela. as pessoas que gostam de stand-up não gostam de mulher. Acho que isso é muito estabelecido. O quê? Não, ué. Poxa, o que eu mais vejo é escrotice de quem gosta de stand-up. Ah, tá, entendi. Não, mas o que eu quero dizer é assim, é muito específico, sabe? Assim, aquela trama bem diferente, eu achei interessante. Diferente, mas não é algorítmica, não, assim. Tem várias características. Tipo, o pai dela é um acadêmico, judeu, é a família judia, e tem os dramas da família judia, e é caricato, interessante e, de certa maneira, edificante, assim, é respeitoso com todos em volta. Muito bom, muito bom. Então fica a recomendação. Onde que tá disponível isso? Prime Videos. Boa. Prime mesmo, a série da Prime nem tem que pagar mais. Ah, Se for com propaganda, acho que agora é de graça. tem esse rolê também. É horrível esse rolê de propaganda. Não, calma, para. Assistam propagandas, porque isso garante o meu emprego. Apesar que eu ponho lá no aplicativo da Apple para não rastrear meu behavior. Ah, é? Ah, mas você pode dizer que é para você ver mais, né? Mais coisas, e aí você está exposto a várias. Né? Eu posso conhecer outras coisas que não é do meu nicho, eu quero ver produtos fora da minha bolha. Eu tenho um roteadorzinho que ele remove a propaganda antes dela chegar. Opa, depois a gente conversa aqui depois da gravação. Bom, vou falar a minha Index Indica, vou indicar um livro, não é um livro novo, é um livro bem antigo, na verdade, do início dos anos depois de Cristo, escrito pelo filósofo Sêneca, que chama Sobre a Brevidade da Vida. Passou. O quê? Viu como a vida pode ser rápida, meu querido Danilão? Mas é o seguinte, esse livro tem vários pensamentos que eu acho que vale a pena do estoicismo, né? Esse movimento de pensamento, né, das pessoas filosófico, né? Esse movimento filosófico Das pessoas que pensam. das pessoas que pensam algo específico, eu vou explicar agora. Justo. Que pensam que algumas coisas da vida a gente não consegue influenciar. Controlar, exato. E o ambiente externo, às vezes, nos muda nosso estado de espírito, e aí a gente encontrar esse meio termo, esse bem-estar, né, que a gente pode ter por meio da compreensão do que você pode mudar, do que você não pode mudar, e também sobre como você aproveita o seu tempo. Eu achei muito interessante, apesar de você ter falado mais cedo sobre a questão do tempo lá, de gastar tempo, mas sobre você refletir se o seu tempo está sendo bem gasto. Tipo assim, não é ser produtivo. Não, mas acho que a gente discorda nisso, assim, no sentido de que não tem problema com isso. Mas você usou uma coisa muito, muito importante, assim. O que você acha do seu tempo? Acho que tempo não podem dizer que o tempo que eu gastei assistindo News é inútil.
Eu posso dizer que o tempo que eu gastei assistindo livro. Isso é verdade. É verdade. É sobre a minha vida, meus sorrisos, meu protagonismo. No primeiro capítulo do livro sobre a brevidade da vida, ele fala sobre... São umas cartas, né, que foram escritas para Paulino. Eu não esqueci agora o contexto. Desculpem não estar tão bem informado sobre o contexto por trás do livro. Mas ele fala em relação sobre um questionamento, se a vida é breve. A vida é breve ou a gente que faz ela ser breve? Muitas pessoas se preparam para viver e quando isso vai começar, elas já estão no fim da vida, sabe? Não aproveita esse durante. Então, eu achei muito interessante. Acho que vale para se pensar sobre se você, durante essas horas da sua vida, está aproveitando ela ou está querendo que um dia você aproveite ela, sabe? Não, você não tem o durante, você tem só ali um dia eu vou chegar lá. E aí você não aproveita todo momento que você tá aqui. Tipo esse podcast, cara, que a gente tá gravando. A pessoa só quer saber quando que vai ser o próximo episódio, por exemplo. Ou então a gente quer saber quantos likes tem e não fazê-lo. Exatamente. Sim. Acho que nesse tema tem uma frase que me toca muito, que é de Confúcio. A gente tem duas vidas. A primeira é quando a gente nasce e a segunda é quando a gente descobre que só tem uma. Uau, realmente. Que essa é a brevidade da vida, né? Você descobrir que é só agora. Sim. Não tem nada para depois. Na maçonaria, a gente tem muito sobre essa... E eu não vou ficar falando de maçonaria aqui, mas... Nós somos um podcast maçom de avental e outros adereços estéticos bonitos. Boa. Mas sobre se você quer bem empregar a vida, pensa na morte. E isso é muito verdade, eu acredito. Sim. Pô, assim, desde decisões banais como você pagar um seguro de vida, né? ou um seguro funerário, e aí quando você... Seguro funerário é assim, você vai pagar R$5 por mês, e aí quando você morrer, sua família não vai ter que gastar 20 mil conto num dia, Sim. né? Então é tipo muito você pensar sobre a morte, como vai ficar essa questão familiar. Se você não fez isso, você tá ferrado, porque realmente é uma porrada que vem tudo de uma vez. Caraca, o Grupo Zelo foi lá e fechou contigo. Pô, fechou com o Index. Não, é porque eu vivi experiências dessas recentemente. Não, tudo bem, nos últimos anos. Cara, eu quem intrometeu na sua indicação, mas eu acho que isso é muito importante. Acho que concordo muito com o que você disse e talvez eu fuja um pouco do estoicismo, porque ele talvez seja muito pragmático. Uhum. Ele abre muito espaço para você apagar aquela voz de narrador que eu falei lá no início, né? Mas eu admiro também muito, porque eu acho que é através da tranquilidade de que as coisas são e as coisas não são, e o que eu posso e o que eu não posso, o que eu sou e o que eu não sou, e ter esses diálogos com você mesmo, é que a gente se torna, de alguma maneira, dono da nossa vida. E mais importante que ser dono da nossa vida é saber do que a gente não é dono nesse mundo. Né? E eu acho que o estoicismo é muito sobre isso, é sobre o que está fora de mim no mundo. Porque só posso fazer o que está dentro de mim. Todo o resto vem de trás. Cara, eu super boa recomendação e eu daria também. Que isso, é um selo muito boa recomendação do Danilo. Muito boa recomendação. Bom, pessoal, fica então essa recomendação. Eu acho que você acha esse livro online, assim, sem ser pirateado hoje em dia. Não, é domínio público. É domínio público, né? Mas tem várias editoras que publicam, se você quiser a versão física, sabe? Então, Companhia das Letras faz também. Acho que a versão que eu li foi deles. Tem negócio de livros de R$10 que ficam rodando e você fala assim, vou ler. Exato. E, bom, o Index é esse podcast estoicista, né? Não, aqui, mas eu vi o Pondé falando que é muito fácil ser estoicista quando sua vida tá de boa. Porque você tem espaço para pensar nisso. Que muitas vezes a pessoa que tem uma vida muito corrida nem consegue olhar para isso. Então, acho que quando você fala do pragmático, faz sentido também. De que você não é só... eu não posso fazer isso, então isso tá bom. Tem coisa que você tem que fazer e é isso aí. O que não tá sob seu controle, não tá sob seu controle. Uma pessoa não perde a sua liberdade porque ela é escravizada. Ela perde a sua liberdade quando ela desiste de ser livre. Sim.
E eu acho que o estoicismo é sobre isso. O meu desejo, o que eu busco, ele tem que ser muito claro, em contraste do que eu sou obrigado a ser. Né? E algumas pessoas têm esse conflito como muito doloroso. O estoicismo, ele remove um pouco da dor e abre caminho. Então eu discordaria do poder disso e em todas as outras coisas que ele fala. Beleza. Bom, vamos pro fim desse podcast? Tá na hora de terminar. Calma, tem que dar os propagandas, propagandas, principalmente aí. Se você quer participar, dá seu comentário pra gente ler aqui no final do programa, das próximas edições, ou mesmo sugerir temas, vai em idxpod.com.br/Scribs. Scribs é uma plataforma tipo então você deixa lá, vai lá com... Falando concorrente quando falando da minha plataforma? Mas não, é a plataforma do Danilão. Quer falar do Scribs? Não, o Scribs é uma plataforma de apoio a produtores de conteúdo, onde você pode estar começando, pode estar lá na frente e você consegue interagir com a sua audiência e de alguma maneira também conseguir construir o que é necessário para monetizar distante das plataformas que muitas vezes vão lá e cortam sua monetização. Exatamente, então é tipo, mas muito melhor. Não existe essa palavra. Você quer que eu ponha um blip nas vezes? Tá, então ninguém vai saber o que eu falei. Justo. Tá bom. Então manda lá, participe e também siga no nosso Instagram, @idxpod. E lá você vai acompanhar novidades de quando sair o programa, pra você não se perder aí na sua timeline, scrollando infinitamente no seu Reels. Veja os... Tenho certeza que ele vai fazer vários cuts e colocar lá de coisas idiotas comigo. Caras feios. É isso. Então ficamos por aqui. Até o próximo Index. Toda quinta que der. Toda quinta que der. Transmissão encerrada.